Vamos contar aí com 4 expositores bastante experientes em torno da avaliação de tecnologias de saúde aplicadas a equipamentos e dispositivos médicos, como as ferramentas de análise multicritério, de dados e evidências de mundo real e de estudos em sílicos podem ser úteis para suportar essas análises de tecnologia e saúde aplicada ao nosso segmento de equipamentos e dispositivos médicos. A motivação desse debate é porque é largamente sabido que a ATS para medicamentos, né, domina toda a discussão das agências que realizam a ATS aqui no Brasil, o Conitec, o CoSaúde, os NATs, e muito do que se faz para fazer ATS em dispositivos médicos é um depara de medicamentos para dispositivos médicos. E nós temos algumas nuances, especificidades do setor, principalmente na perspectiva ética, na perspectiva de condução dos estudos clínicos, que impedem que aquilo que é adotado para medicamentos seja adotado para dispositivos médicos. E por isso a gente vem travando esse debate, incitando, né, as autoridades, os pensadores, a academia, que tem um olhar diferenciado para a ATS em dispositivos médicos. A BIMED já há cerca de 3 anos, né, patrocinou um estudo focado nesse tema. A gente vem difundindo isso junto aos diferentes stakeholders. Tivemos oportunidade de levar esse tema para dentro do congresso da REBRAD, da Rede Brasileira de ATS, lá discutir com os NATs, com a Conitec. Fizemos o evento focado na ANS, o debate no CoSaúde, e nesse processo a BIMED também cavou um espaço para participar desses debates. E hoje a BIMED faz parte da CAMS, da Câmara de Saúde Suplementar, da ANS, e por consequência do CoSaúde, que é a comissão que avalia as revisões do rol, para que a gente possa levar justamente essa visão da indústria e a necessidade desse olhar diferenciado. Então, feita essa introdução, vou chamar ao palco nossos convidados, iniciando pelo Anderson Fernandes, que é o nosso coordenador do GT-ATS. Por gentileza, Anderson, tome seu lugar. O Anderson é biomédico, mestre em infectologia, mestre em ATS, um colaborador, né, da Strat, né, uma empresa associada à BIMED, atuando como responsável pelo acesso ao mercado e estratégias voltadas à incorporação de tecnologias aqui no nosso país. Na sequência, vou convidar a Fotine Toscas. Por favor, Fotine. Fotine é servidora pública de carreira, pesquisadora científica, engenheira clínica, doutora em radiologia, né, uma larga experiência junto ao Ministério da Saúde, o Governo do Estado de São Paulo, assessora técnica da Conitec, membro do Comitê de Produtos e Procedimentos lá da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. Obrigado, Forte, por aceitar nosso convite. Convidar agora a Priscila Lemes, tem uma formação abrangente, diploma em Ciência e Tecnologia, Engenharia Biomédica, especialista em Neurociências, está cursando MBA em Data Science e atua na empresa Edwards Life Science, também associada à BIMED, e traz aqui uma visão de um novo campo, né, de estudos que a gente vai ouvir da Priscila já já. E, por fim, convidar o Murilo Contor. Por favor, Murilo, por gentileza, tome seu lugar. O Murilo é graduado em Tecnologia e Saúde, especialização em Engenharia Clínica, Administração Hospitalar, MBA em ATS, né, bastante tempo aí de experiência na área da saúde, passando pelo Ministério da Saúde, OPAS, OMS, e atualmente diretor de Economia da Saúde e Acesso ao Mercado da Boston Scientific, também uma empresa associada à BIMED. Murilo também com muita experiência, já tendo passado pela Conitec, outros órgãos importantes do Ministério da Saúde, na própria OPAS, OMS, além de outras atividades em engenharia clínica. Obrigado a todos. Vou passar a palavra aqui de bate-pronto, então, para o Anderson, para que possa fazer as suas considerações. Temos aí cerca de 10 minutos, tá, para as considerações iniciais. Obrigado. Bom dia, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Forte. Deixa eu começar. Bom, pessoal, obrigado, Felipe, pela introdução. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite, a BIMED, Felipe, Fernando Silveira.
E uma honra ter uma plateia também tão seleta, pessoas que sabem tanto do tema que vai ser debatido, e com certeza o debate final vai ser enriquecido pelas perguntas que vocês vão fazer para pessoas aqui que têm tanta experiência no tema. Eu vou introduzir o tema, trazer um pouco dos desafios, né? Vou levantar a bola depois para vocês cortarem e trazerem toda a experiência de vocês, como que a gente pode melhorar o contexto de avaliação de tecnologias em saúde para dispositivo médico, que o Felipe introduziu muito bem o tema, né? Então, para definir, eu vou ficar em pé, pessoal. Então, para a gente definir tecnologia em saúde, né, como o Felipe sempre fala nas palestras que ele dá, vai desde o abaixador de língua até o robô cirúrgico, envolve medicamentos, envolve aparelhos de tomografia, ressonância, diagnósticos por imagem. Softwares também estão envolvidos como tecnologias em saúde, né? Próteses, produtos. Um prontuário eletrônico pode ser considerado uma tecnologia em saúde, né? Não podemos esquecer da medicina diagnóstica, tão relevante e tão desafiador também para fazer a avaliação de tecnologias em saúde. E, né, a gente pode definir como um conjunto de ferramentas, dispositivos, sistemas e métodos utilizados para melhorar a saúde e o bem-estar. Tá? Melhorar a efetividade dos tratamentos, isso é o objetivo, tá, pessoal? Aumentar a eficiência dos serviços de saúde, promover prevenção de doença e facilitar acesso ao cuidado. E de maneira bem resumida reduzir sofrimento, prolongar a vida, né, dos dispositivos médicos. Para a gente fazer a definição e deixar todo mundo na mesma página, ATS, né, Avaliação de Tecnologias em Saúde, é um processo multidisciplinar que utiliza métodos explícitos para determinar o valor de uma tecnologia em saúde em diferentes momentos do seu ciclo de vida. Isso é importante, né, as tecnologias, principalmente dispositivos médicos, atualizações constantes. Depois de 1 ano, 2 anos, pode ser que mudou o hardware ou o software, aquele contexto é modificado. E o objetivo é fornecer subsídio para a tomada de decisão, visando promover um sistema de saúde equitativo, eficiente e de alta qualidade. Tá? A ATS ela pode ser feita a nível nacional para um sistema de saúde, pode ser feita em nível local. Tem muitos hospitais que têm os seus núcleos de avaliação de tecnologia em saúde, né, para determinar se aquela tecnologia vai ser incorporada na rotina do hospital. Operadoras de planos de saúde também fazem, né, avaliações para saber se eles vão disponibilizar aquilo, mesmo que não esteja no hall, por exemplo, da ANS, né, se vai disponibilizar aquilo para os seus beneficiários. E quando a gente fala de contexto, a gente tem o contexto clínico, que vai ser avaliada a segurança, a eficácia, indicações, né, quais os pacientes, quais os grupos, né, se é um paciente mais idoso, mais jovem, a efetividade, que nada mais é do que a eficácia, eu testo aquilo antes da introdução na prática clínica, a eficácia, né? A efetividade eu avaliar aquilo em mundo real, num hospital público, com pacientes que têm outras comorbidades, tá? População beneficiada e outros resultados clínicos. Quando a gente vai para o contexto econômico, a gente entra no contexto de custo, né? Normalmente a tecnologia envolve seu custo, em contrapartida ela vai trazer um benefício clínico que pode ser redução de complicação, por exemplo. A questão da eficiência, um software, né, por exemplo, para uma doença crônica, pode diminuir o atendimento desses pacientes, né, num pronto-socorro, pode trazer redução de custos, né, num curto ou médio período de tempo. Tá? Quando a gente fala de custo-efetividade, a gente está avaliando o contexto dessa tecnologia, o quanto que ela pode me trazer ali em termos de anos de vida ganhos, né? Quando eu trago esse contexto. E a custo-utilidade, eu associo a qualidade de vida, né? Anos de vida ajustados pela qualidade, que é o quali que é muito bem conhecido e utilizado principalmente em dispositivos médicos, né? Custo-oportunidade, algumas vezes eu escolho uma tecnologia em detrimento de outra, né? Alguns trade-offs que eu faço, e o impacto orçamentário. Às vezes a tecnologia nova em avaliação ela é melhor do que a tecnologia atual disponível, ela tem avaliação econômica, né, ok, abaixo do limiar de custo-efetividade, porém causa um impacto orçamentário muito alto, né, milhões e milhões de reais, então aquilo fica inviável para uma incorporação dependendo do sistema. Contexto de paciente, impacto social, ética, conveniência, aceitabilidade, reações psicológicas e organizacional, né? As tecnologias, principalmente os dispositivos médicos, a gente
tem que saber se essa tecnologia precisa de uma estrutura, se ela está disseminada no sistema de saúde. A aceitabilidade, né? Os profissionais que vão operar, seja um biomédico que vai, né, operar um equipamento de imagem, ou uma TAV, né, ou uma cirurgia, se o profissional precisa de treinamento, se ele está apto e se ele vai aceitar bem essa tecnologia, não só o profissional, mas o sistema como um todo. E, pessoal, agora trazendo um pouco do contexto de desafios, quando a gente, e o Felipe já trouxe muito bem esse tema, né, que normalmente está melhorando, né, a gente percebe que os estudos que são exigidos para medicamento, a gente não consegue ter, de fato, esse nível de qualidade para dispositivo médico, e aí a gente entra na questão da escassez de ensaios clínicos randomizados, o nível dos estudos, né, normalmente, vou dar o exemplo da cirurgia. Se eu fizer uma comparação de uma cirurgia aberta com uma cirurgia fechada, eu não consigo cegar o investigador, cegar o paciente, eu vou ter viés. E muitas vezes é exigido um nível de qualidade do estudo que é impossível por questões metodológicas, até éticas, né? Como é que eu vou randomizar, às vezes, uma tecnologia num sistema público, sendo que eu não tenho aquela tecnologia disponibilizada no sistema público, ou fazer uma cirurgia aberta no hospital privado, sendo que sabe-se da melhoria de uma cirurgia minimamente invasiva no hospital privado e tem conflitos éticos, né? Qual paciente vai querer se submeter àquela tecnologia? Quando eu falo resultados dependentes da experiência profissional, muitas dessas tecnologias exigem um número mínimo de procedimentos para que aquele profissional atinja, né, um grau de maturidade e ele consiga entregar um desfecho clínico de qualidade. E aí entra a questão da curva de aprendizado, né? Os desafios relacionados a você saber qual que é a curva, né, de aprendizado daquele profissional. Então a gente não vai poder generalizar os resultados, né? Isso tem que ser levado em consideração para esses estudos também. A questão da dificuldade da obtenção de evidências robustas, especialmente em inovações com evolução contínua. Um software para doenças crônicas, né, ele vai ser atualizado a cada 6 meses. O resultado que eu tive 1 ano atrás, será que eu vou poder utilizar esse resultado, né, para um estudo longitudinal? Não, dificilmente eu vou conseguir, né? Então, a evidência robusta, construída, né, muitos desfechos de qualidade de vida, nem sempre, mas aqueles desfechos duros, oncológicos, sobrevida em 5 anos, olha quanto tempo eu tenho que acompanhar esse paciente e o quanto essa tecnologia vai sofrer inovação, seja de software ou de hardware, né? A questão da alta variabilidade de uso e desempenho conforme o contexto institucional e profissional. Por exemplo, um prontuário eletrônico, se eu incorporar isso num hospital lá no Nordeste, pode ser que os profissionais tenham um engajamento, aceitem a tecnologia e aquilo seja incorporado de maneira muito eficiente e boa. Se eu fizer, às vezes, isso num hospital em São Paulo, a equipe não vai se engajar, ou a liderança, se o profissional não for treinado adequadamente, o desfecho da tecnologia vai ser totalmente diferente de uma equipe que está engajada, né? A questão da dificuldade de capturar benefícios indiretos. E aqui entra um desafio muito grande, por exemplo, um desfecho de qualidade de vida para, vamos supor, disfunção erétil. A disfunção erétil, o paciente precisaria de uma prótese peniana, esse procedimento não está incorporado, por exemplo, no SUS. Eu não tenho como quantificar esse benefício em termos financeiros. Então, muitas vezes, isso não entra na avaliação econômica ou de impacto orçamentário, né? A infraestrutura desigual entre regiões e instituições, que é o que eu falei, de um hospital público não ter a tecnologia disseminada, como que eu vou testar essa tecnologia nesse tipo de ambiente? E a gente sabe que o grau de complexidade de um paciente de um hospital público às vezes é maior do grau de um paciente que está no hospital privado, né? E aí, pessoal, eu já vou passar a palavra agora para o próximo debatedor. Fica, né, o desafio também de alinhamento entre os atores, né, entre a regulação, a incorporação e o fabricante. Porque se eu dependo da curva de aprendizado daquele dispositivo, que tal, né, nós, indústria, né, ou fabricante, propormos a participar do processo de treinamento, ou está acontecendo a cirurgia num número inferior ao que precisava, o que a gente pode fazer para garantir que aquele número aconteça e a custo-efetividade ou a custo-utilidade seja de fato o que foi programado na teoria. Ou o treinamento, se os profissionais não estiverem treinados,
o que eu vou fazer para treinar esses profissionais? Ou até antes de implementar a tecnologia, já saber passar essa informação para o órgão de incorporação e falar, já tem tantos profissionais treinados e eu me comprometo a toda dispositivo que for implementado a treinar X profissionais, né? Esse alinhamento eu acho que é algo fundamental de acontecer e a gente sabe que muitas vezes não acontece, tá? Eu passo a palavra agora para o Felipe passar para o próximo debatedor e eu agradeço a atenção de vocês, pessoal. Alô? Obrigado, Anderson. Passar de bate-pronto para a Fótila, então, suas considerações. Olá, pessoal. Obrigada, Felipe. Me permita só uma correção. Eu hoje aprendi a pronúncia do seu nome, depois de anos e anos chamando de Fótila. Fótili. Ai, que fofo, Felipe, né, Obrigado. gente? Obrigada, Felipe, pelo convite. Agradeço aí essa oportunidade de apresentar um pouco dos nossos estudos, da nossa pesquisa, né, que a gente tem conduzido na área aí, envolvendo alguns métodos, né, de ATS. Então, como o Felipe falou, sou servidora pública, né, de carreira, sou pesquisadora, né, tenho atuado em muitos projetos de pesquisas que envolvem aí a ATS em todo o ciclo de vida, como foi apresentado aqui, né, desde as fases mais precoces do desenvolvimento, mas também na incorporação. Também tenho estudado muito o ciclo de vida em relação ao valor da cadeia dos dispositivos. Estou como coordenadora de um núcleo de avaliação, um núcleo também de inovação tecnológica do Instituto. Além de trabalhar na área de pesquisa, né, a gente apoia também algumas ações da gestão, né, então estou como membro do Comitê de Produtos e Procedimentos da Conitec, da Câmara Técnica de Tecnovigilância da Anvisa, da Subcomissão do Ministério da Saúde, e também atuo na área de ensino, né, sou docente no curso de especialização de saúde coletiva do Instituto de Saúde de São Paulo, da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, e agora também vou ingressar como docente também no doutorado de avaliação de tecnologias em saúde. Queria apresentar um pouquinho das pesquisas que a gente já conduziu, né, que a gente publicou sobre dados de mundo real e evidência de mundo real. E por que a gente tem essa motivação de fazer esses estudos, né? Porque esses dados, né, eles são dados valiosos, eles podem trazer aí muitas contribuições do processo para a tomada de decisão e na ATS como um todo, né? Então, pensando nessas potencialidades do uso tanto dos dados do mundo real como das evidências geradas a partir de estudos, né? Como que a gente pode aproveitar, né? Então, primeiro que a gente consegue ter uma evidência muito mais representativa, né? Então, como a gente vê ali no primeiro slide, a gente tem ali a amostra selecionada, quando é um ensaio clínico, onde você tem ali um padrão de amostragem, depois a gente pode fazer alguns estudos que aí você tem uma amostra de conveniência, e quando você coloca isso dentro do SUS, e você coloca para uma ampla população, você tem um espectro muito maior de condições clínicas, convive com comorbidades, enfim, né, características populacionais muito maiores, né, então você tem uma envergadura de dados muito maior, e você consegue ver também, de fato, né, dentro do ambiente, né, em condições clínicas mesmo, como que é o comportamento, qual o desfecho com o uso daquela tecnologia, com uma diversidade populacional. Então, a gente vai trazendo muito mais essas informações, principalmente para a gente que pensa em uma política pública, né, até definir qual é uma população-alvo que está sendo melhor atendida com aquela tecnologia. Além disso, né, a geração desses dados pode também subsidiar outras modalidades de financiamento, né? Então, a gente vem discutindo muito sobre os contratos baseados em resultados, em evidências, né? Então, isso se torna possível se a gente tiver esses dados mesmo de efetividade, né? Qual é o desempenho técnico, né? O desempenho clínico, mas também a gente consegue trazer muito mais também as estimativas de custos, né? Em relação a qual é a economicidade, né? Qual é a eficiência em relação também ao sistema financeiro com o uso daquela tecnologia. Ela também é muito importante a gente pensar, né, nesse monitoramento, na geração contínua das evidências, principalmente quando a gente lida com incertezas, né? Ou esse equilíbrio entre a evidência que é necessária ou suficiente para um registro sanitário, um pré-mercado, e as exigências depois de pós-mercado, né? Fazer essa geração contínua de evidências também pode subsidiar novas modalidades de adesão também, onde a gente pode ter evidências adicionais que possam tentar suprir aquelas lacunas ou as incertezas durante a tomada de decisão. Aí a gente então fez alguns estudos, né? Vou apresentar. O primeiro estudo que a gente fiz com a Leidiane. A Leidiane, ela é da Anvisa, né? E a gente queria saber quais são as fontes de dados. Né, que dados que nós temos disponíveis de dados de mundo real. Então, a gente publicou um estudo, né,
fazendo esse mapeamento a partir do catálogo do DataSUS, que tinha mais de 260 sistemas no Ministério da Saúde. A gente também fez a busca também na Anvisa, e a gente olhou e, assim, qual é o tipo de dado, esse dado é suficiente, o que ele gera, o que a gente consegue aproveitar com esses dados. Mas o mais importante também, que a gente queria, além de mapear, era também discutir através de cenários. Então, a gente fez uma revisão narrativa na literatura para buscar, né, as experiências de outros países e fazer uma análise comparativa do Brasil. E a gente chegou na conclusão que o Brasil, assim como os países que foram incluídos nessa revisão narrativa, inicialmente tem os dados muito mais administrativos, comerciais, financeiros, e a gente não tem informações sobre qual é o resultado do uso daquela tecnologia, né? Então, como dados assim mais promissores, não só no Brasil, mas dos outros países, a gente já tem base de dados, de informações para os implantáveis. Então, o grande precursor para dados de mundo real, não só no Brasil, mas em outros países, são os dispositivos que são implantáveis, justamente porque são tecnologias com criticidade, geralmente elas têm alto custo agregado, não só do valor do dispositivo, mas todo o procedimento, ele vai estar continuamente, a um longo prazo, com o paciente, em contato direto. Então, aí justifica-se, né, talvez, essas tecnologias. E a gente encontra ainda que existe algumas lacunas metodológicas para saber como que a gente define as métricas desses estudos, né, para dados de mundo real, como que a gente verifica também o acompanhamento longitudinal que seja suficiente. Então, a gente foi estudando primeiro, a primeira pergunta era quais as bases a gente tem. Depois a gente fez uma revisão sistemática. Eita. Tem como passar por aí? Depois a gente fez uma revisão sistemática, né, uma revisão então bem exaustiva da literatura, a gente publicou essa revisão sistemática, e como uma das discussões dessa revisão era quais são as dimensões, os domínios, atributos para a ATS de dispositivos, com foco na incorporação no sistema de saúde, mas também quais são os métodos. E o que chamou a atenção, né, como também o Anderson já falou, né, sobre a dificuldade dos ensaios clínicos, também foi encontrada nessa revisão sistemática. Então, a gente teve um dado expressivo, 41% dos estudos incluídos, né, que a gente fez a extração dessa revisão sistemática, dizia isso, da dificuldade, né, e a disponibilidade de limitação, né, limitada de evidência clínica, por várias características do setor, o que evidencia a necessidade de a gente conduzir evidências de mundo real. Então, na área de dispositivo fica muito mais acentuado, onde a gente consegue ver de fato mesmo, porque são tecnologias que dependem do contexto, do local, de curva de aprendizado. Então, como gerar essas evidências de mundo real. E uma das coisas também que a gente encontrou nessa revisão de literatura, que a transferibilidade de evidências de mundo real é muito mais desafiadora, ou, de fato, é menos aceitável do que uma transferibilidade de evidências dos ensaios clínicos, que são controlados. Porque o dado de mundo real é dado de um contexto, né, dentro de um país, de uma população muito mais difícil. O que torna, então, essa lacuna, né, para que a gente possa gerar os nossos dados, fazer esses estudos de vida real, gerar esses dados, disponibilizar também esses dados, não só gerar, mas tornar esses dados, então, públicos, né. Além disso, né, Leide e eu também fizemos um estudo de caso. Durante o período da pandemia, teve uma flexibilidade regulatória, principalmente na questão dos kits diagnósticos. E a Anvisa, juntamente com o Sistema de Vigilância e INCQS, criou um programa de monitoramento pós-mercado dessas tecnologias. E foi um programa muito grande, então foram avaliados mais de 500 laudos de análise desses kits diagnósticos que já tinham sido aprovados, né? E aí a gente verificou quantos foram satisfatórios, quantos não foram insatisfatórios. E esse estudo, né, esse caso em relação ao kit de Covid, mostrou para a gente assim, quais são os principais ganhos com esses dados de mundo real, né, a partir desses dados de mundo real. E a gente verificou, principalmente nesse caso, que a gente estava num contexto de crise sanitária, de uma emergência, e a relevância de a gente gerar esses dados, porque houve uma flexibilidade regulatória, né, então aquele equilíbrio evidência pré, evidência pós-mercado.
mas também como que a gente precisaria ainda fazer melhor essa gestão dos dados, tornou muito mais ainda crucial a adoção do UDI, né, como que a gente tem essa identificação única. Além disso, para a própria agência, né? Então, fornece dados para fazer uma avaliação desse ciclo regulatório, né? Das decisões regulatórias. Então, é importante também até para quem está fazendo as normatizações, né? As produções das normas, mas também para a indústria, né? Então, esses monitoramentos também traz um feedback para a indústria verificar onde tem ali pontos de melhorias, né? E acho que o que mais me chamou a atenção é que esse estudo a gente submeteu no passado, no Seminário Latino-Americano de Engenharia Clínica, e a Leide aqui, aquela última ali, a Leide, ela foi, a gente teve um dos trabalhos, foi premiado como um dos melhores trabalhos, o que mostra que para a engenharia clínica o tema também é de interesse. Então, apresentar um estudo de ATS na engenharia clínica e falando de dados de mundo real, né, e ainda ser considerado um trabalho a ser premiado, mostra que a relevância tem uma consonância, tem uma adesão à comunidade de engenharia clínica também, o tema de dados de mundo real. E agora, o que a gente está fazendo nesse tema? Né? Então, nosso grupo lá, a gente tem desenvolvido algumas pesquisas ainda em andamento, né? Uma delas é com a Leidiane, né, da Anvisa. A gente tem discutido, né, um roteiro para a gente fazer um mapeamento aí de processos, para fazer um monitoramento que seja suficiente para a Conitec, para as ações de pós-incorporação da Conitec e também para a Câmara Técnica de Tecnovigilância. Então, a gente tem levado essa discussão tanto na Anvisa, na tecnovigilância, como que a gente cria aí um monitoramento ativo dessas tecnologias. Nesse caso, a gente elegeu uma tecnologia que já tivesse sido incorporada pela Conitec, e aí, assim, quanto que a gente produz indicadores para o sistema de vigilância, né, da tecnovigilância, e quais são os indicadores, quais são as métricas necessárias para avaliação de também pós-incorporação na Conitec. Então, é um trabalho que a gente tem iniciado. E outro que eu queria apresentar para vocês, né, que é um trabalho com fomento, né, então um fomento do CNPq, então um trabalho que foi aprovado numa chamada. Acho que é importante a gente ver o tema de ATS de dispositivos médicos sendo aprovado em chamadas, que era mais difícil, né, a gente conseguir financiamento, né, fazer pesquisas e precisa de bolsistas, publicações, enfim, base de dados, né, então a gente conseguiu um fomento via CNPq, nessa chamada com DGITS, para fazer estudos de MCDA. E o nosso estudo, né, nosso projeto, a gente vai discutir o MCDA para a Conitec, mas também para os serviços de saúde. Então, como a gente prioriza também na ATS hospitalar. Então, ele teve uma diferença, né, porque não é só para a decisão da ATS dentro de um sistema, mas também da ATS que acontece nas unidades de serviços, né. É um projeto grande, robusto, a gente tem aí uma equipe, a Fernanda é uma das nossas da equipe, né, a Fernanda da EBSER, engenheira clínica. A gente tem cinco estudos, cada estudo tem uma definição metodológica própria, né? Então, a gente tem já avançado na fase 1 e 2, a primeira é uma revisão sistemática e um mapeamento de experiências internacionais, ele está acontecendo de forma conjunta, né, concomitante, a gente praticamente já finalizou o mapeamento das experiências internacionais, eu não trouxe aqui para a gente apresentar pela função do tempo, né? E a revisão sistemática também está bem avançada, e a gente segue depois para uma avaliação mais qualitativa, né, onde a gente vai ter a participação de service, um painel Delphi com especialistas, para a gente também coletar contribuições de conhecimento empírico mesmo, da sociedade, dos interessados, de todo mundo que pode se beneficiar do estudo. E por último, a gente vai fazer um teste, né, prático, né, de um cenário hipotético. Então a gente vai fazer com a EBSER esse teste prático, né, nesse cenário, e também vai fazer na Conitec. Quem quiser conhecer o nosso protocolo de estudo já está publicado, né? Então tem o QR Code ali, vocês conseguem ver tanto o protocolo da revisão sistemática, como o protocolo também do mapeamento das experiências. O protocolo da revisão sistemática a gente também submeteu para artigo, né? Então a gente quer ter essa publicação em formato de artigo. Eu vou deixar meu contato, como eu falei, a gente já tem alguns resultados desse estudo, então quem quiser fazer contato, eu fico à disposição. E agradeço aí a audiência. Muito obrigado, Fotini. Vou passar a palavra agora ao Murilo Contó, vai trazer suas considerações iniciais, por favor. Eu achei que ia ficar por último, Felipe. Tem menos coisas para falar, mas vou tentar agregar aqui um pouco sobre todo o processo, na verdade, de incorporação e acesso. Eu acho que o Anderson e a Fotini já trouxeram um panorama geral
tentar agregar alguma coisa aqui. E eu estava pensando aqui, não trouxe slides, tá? Então, vou fazer algumas colocações, algumas reflexões aqui sobre como uma tecnologia chega no país hoje e quanto tempo ela leva efetivamente para chegar ao principal destino dela, que é o paciente. Quando a gente fala em acesso, né, ou em ATS, tudo começa, falando em acesso ao mercado, na Anvisa. Né? Então, a Anvisa, por mais que não se fale tanto em ATS na Anvisa, mas eles fazem ATS. Só que é uma ATS com um enfoque mais numa avaliação de risco-benefício. Você tem basicamente uma avaliação dos benefícios da tecnologia, da eficácia, uma análise de eficácia, se ela funciona efetivamente, e quais os riscos estão associados a esse funcionamento, a trazer aquele benefício. Com o risco conhecido, benefício conhecido, a Anvisa dá o deferimento ou não, e isso vai para o mercado e passa a estar disponível basicamente, no primeiro momento, para quem pode pagar por essa tecnologia. Você não tem ainda um acesso garantido por nenhuma política de cobertura. É interessante dizer isso, salvo engano, a Anvisa não faz nenhum tipo de exigência de desenho de estudo para comprovar eficácia e segurança. Pelo menos para dispositivo, quando me lembro de ter conversas com a GTPS, não havia assim, uma exigência. Claro que você tem a hierarquia dos estudos, sempre como o Anderson trouxe, o estudo controlado, randomizado, ele é o mais desejável, porque você tem uma comparação direta com uma outra tecnologia, mas nem sempre isso é possível. E acho que a Anvisa ela compreende muito bem isso. E trago aqui também até uma outra citação, uma citação de uma personalidade extremamente conhecida da área de ATS e Economia da Saúde, que é Michael Drummond. Ele cita em alguns artigos, já tem uma série de artigos, ele, Rossana Tarricone e outros autores que pesquisam muito a ATS em dispositivos médicos, da importância, como a Fotini trouxe, das evidências de mundo real. Tem registro de dispositivos na Europa baseados unicamente em estudo de braço único. Né? Aí quando a tecnologia está disponível e você vai buscar uma cobertura, um acesso mais amplo, você tem outras duas barreiras regulatórias, que são a ANS e a Conitec. Então, no princípio, você tem um acesso garantido pelo out of pocket. Quem pode pagar tem o acesso. Você vai conseguir 25% da população brasileira quando essa tecnologia fizer parte do hall. E aí você tem todo um rito da ANS, que é muito parecido com a da Conitec, segue a mesma diretriz. E você garante 100% da população quando você tem a aprovação da Conitec. E a perspectiva da análise da ATS, da ANS e da Conitec são muito distintas da Anvisa. Não do ponto de vista de eficácia e segurança, porque continua se olhando eficácia e segurança, mas principalmente do ponto de vista da eficiência. Então, aí entra um outro componente, que é o componente custo, componente econômico, onde você tem mandatoriamente que apresentar os estudos econômicos, custo-efetividade, utilidade. Anderson já trouxe aí as opções de avaliações de custo econômico, de avaliações econômicas. E aí sim você vai ter uma decisão de incorporação ou não. E o que eu quero dizer com isso? A ANS e a Conitec, e quando a gente fala num processo de ATS, assim, acho que a gente pode simplificar o processo de ATS. O Anderson trouxe a definição clássica do que é um processo de ATS, mas a ATS serve basicamente para responder duas perguntas. Quando você tem uma questão se você incorpora a nossa tecnologia para a população. Se ela funciona bem, e se vale a pena pagar por ela. Basicamente é isso. E como é que você responde essas duas perguntas? Evidências clínicas, para saber se funciona bem, e avaliação econômica, para saber se vale a pena. São essas duas perspectivas. Eu acho que a gente não pode perder de vista esse conceito básico. Como você vai responder essas duas perguntas é com base naquilo que você tem disponível. O que acontece muitas vezes é que hoje a gente tem um pragmatismo metodológico de fazer exigências, por exemplo, com estudos controlados randomizados que não existem, não vão existir. E você vai protelando a incorporação dessa tecnologia, essa tecnologia nunca vai chegar a quem realmente precisa, porque se olha uma diretriz que... E aí eu faço um meia-culpa porque passei por lá, fiz revisões dessas diretrizes
e deixei de dar uma contribuição. Hoje a gente olha para o lado da indústria, né? Quando você vai demandar, fala, puxa, mas isso tem um viés claro, que é para medicamentos. Então, todo o processo hoje de ATS no mundo todo, ele é muito concebido e construído em cima da farmacoeconomia, que foi onde começou, e a farma avançou muito mais nesse sentido. E acho que a gente tem que ter esse esforço. A BIMED tem essas iniciativas, essa é uma das iniciativas, e parabenizo o Felipe, Fernando, todo o time da BIMED por essa abertura, por esse espaço, e agradeço o convite para estar aqui debatendo, é exatamente melhorar esse processo de como a gente consegue responder essas duas perguntas, estabelecendo a receita para fazer isso. Então, a receita que nós temos hoje são as diretrizes metodológicas, e elas precisam ter uma abertura um pouco mais, ser um pouco mais holística, talvez, um olhar diferenciado conforme a natureza dessa tecnologia, porque é impossível você fazer o mesmo tipo de exigência em termos de evidência, ou até mesmo de avaliação. A avaliação econômica eu acho que é mais simples, mas como a Fotini trouxe aí, faltam muitos dados, a gente não tem dados tão estruturados, eu acho que isso vai mudar. Priscila vai trazer aqui as possibilidades dos estudos em sílico, eu acho que agora com machine learning, inteligência artificial, isso vai ser um game changer nessa área. E aí eu queria trazer a questão da análise multicritério. Fico feliz que a Fotini trouxe essa iniciativa que está sendo desenvolvida. O primeiro contato que eu tive com o MCDA foi quando eu estava ali iniciando na Conitec, 2012, 2013. Então, a diretora doutora Clarice Petramalli, tinha essa ideia de implementar a ferramenta, ou fazer um piloto com a ferramenta. A gente fez várias reuniões com um time do Canadá, acho que nem existe mais a empresa, se chamava Eviden, e eles tinham um framework muito interessante. E a gente começou a traduzir esse framework, porque o que é basicamente uma análise multicritério não é exclusiva da área de saúde, se aplica a qualquer área para uma tomada de decisão, e que você quer tornar algo que muitas vezes fica flutuando na subjetividade e tornar algo mais objetivo, mais transparente, mais concreto. Então você pondera, você coloca vários domínios, o Anderson trouxe aí 4 domínios, né? Domínio clínico, domínio econômico, que é o que eu falei, que normalmente respondem aquelas duas perguntas, mas você tem que olhar para os outros. Você trouxe a perspectiva do paciente, a perspectiva organizacional, mas dentro desses 4 domínios você pode aprofundar em muito mais coisa. A questão organizacional, a questão do paciente, por exemplo, a carga da doença. O que a carga da doença causa, por exemplo, não só para o paciente, mas para a família dele, para a sociedade dele, onde ele vive. A questão organizacional, muitas vezes, e aí eu trago, por exemplo, um exemplo do viés da diretriz de avaliação econômica, por exemplo. A avaliação econômica diz, olha, se as tecnologias têm desfechos similares, você faz um custo-minimização, só para ver qual custa mais barato. Porque os desfechos, os outcomes, são parecidos. Você não tem diferença, não tem significância estatística na diferença, então você assume que são iguais e faz somente a conta de menos. Agora, se você tem uma significância ali do ponto de vista de incidência de eventos adversos, você pode conduzir um estudo de custo-utilidade. Mas aí eu vejo muito no enfoque do fármaco. Mas você tem o mesmo caso de eficácia, mas você tem um evento adverso que pode impactar a qualidade de vida do paciente. Mas isso não traz o quanto, a diretriz não traz o quanto custa você fazer o manejo do impacto da qualidade de vida do paciente pelos eventos adversos. Tem uma série de dispositivos e a gente perde muitas. Quando eu falo a gente, eu estou falando cidadão brasileiro, usuário do SUS, da INS, da saúde suplementar. Perdemos grandes oportunidades de gerar mais eficiência para o sistema público, para a saúde suplementar, porque a gente tem esse pragmatismo metodológico, não incorpora a tecnologia, porque o processo de incorporação e tomar decisão não é um processo fácil. A Fotini está aí, a testemunha, faz parte do comitê onde se toma essas decisões. Sempre você tem pontos de incerteza, mas o fato é que eu acho que dispositivos médicos têm um potencial enorme de gerar eficiência no sistema. Você tem muitas tecnologias que são cost-saving, algo que eu acredito que é muito raro acontecer com fármaco. E a gente perde essa oportunidade por conta de não trabalhar melhor com a evidência do mundo real,
e também com uma metodologia de análise multicritério. Porque se você olhar do quanto custa o manejo desses eventos adversos, justificaria você colocar uma árvore de decisão, mesmo sendo um modelo de custo-minimização, para você representar o que cada braço da possível jornada desse paciente, o que vai custar efetivamente. E aí a gente vai ver que no final do dia que as tecnologias elas têm sim resultados parecidos em termos de eficácia, ambas tratam o paciente e chegam ao mesmo resultado, só que o caminho para chegar nesse resultado, dependendo da tecnologia, é muito mais longo, muito mais tortuoso. Esse paciente ele vai ter que fazer um procedimento aqui, ele vai internar em UTI, ele vai ter que fazer outro exame, ele chega no mesmo resultado, mas a jornada dele vai ser muito mais dolorosa e muito mais custosa para o sistema. Então, essas coisas, elas acabam, muitas vezes são debatidas, mas elas não são postas efetivamente com uma concretude, com transparência de que peso tem essas coisas numa tomada de decisão. Então, uma análise de multicritério, acho que ela tem esse objetivo, né? Ela facilita você dar essa transparência, entender quais são os critérios e acho que tem uma grande aplicabilidade. Até hoje eu acho que a gente está perdendo o tempo de não aplicar, mesmo que seja num modo piloto, né? Aplicar a ferramenta para ver os resultados. E eu me lembro na época que a gente conversava com o pessoal do Canadá, da Eviden, nós participamos de reuniões conjuntas com o pessoal do IETS, que é o Instituto de Evaluação de Tecnologias Sanitárias da Colômbia, e o pessoal da Colômbia já estava usando para duas finalidades. Não era só para tomada de decisão incorpora ou não incorpora, até porque o IETS ele não é vinculante a decisão, a recomendação de IETS para o sistema público ou sistema de saúde da Colômbia. É um relatório de recomendação, mas eles faziam, primeiramente, aplicavam o MCDA para saber o que eles iriam avaliar primeiro. Então você tinha ali, bom, qual é o potencial dessa tecnologia? Bom, essa tecnologia pode trazer um grande impacto em termos da saúde do meu país, eu vou avaliar ela primeiro. Então você já aplicava. E depois, eles também faziam um ensaio do que deveria ser incorporado. Bom, de todos aqueles relatórios, todas aquelas tecnologias que eu julguei que vale a pena incorporar, vale a pena pagar por ela, qual eu incorporo primeiro? Porque eu não tenho dinheiro para tudo. E esse é exatamente o nosso cenário, o nosso contexto. Inclusive, eu faço sempre uma defesa para que a gente tivesse, por meio dos parlamentares, uma reserva, uma rubrica na lei orçamentária anual para novas incorporações, porque a gente tem um grande problema de orçamento e não tem dinheiro novo para incorporar novas tecnologias. Você está sempre trabalhando com custo de oportunidade, você tem que tirar o cobertor curto. Tira de um lugar para ter que cobrir no outro. Né? A gente também não vê isso. Isso não é transparente. Onde está deixando de ter investimento de saúde para investir nas novas incorporações? Se tiver medicamento aí de alguns milhões a dose, de algum lugar está saindo dinheiro, está deixando de ser aplicado em saúde. E a gente não sabe que impacto isso está trazendo lá na outra ponta, onde o cobertor foi arrancado. Né? Então, eu acho que o MCDA, para finalizar minha fala aqui e abrir para o debate, acho que é uma ferramenta extremamente valiosa. A ABMed tem uma iniciativa, concluiu uma iniciativa, uma proposta de aplicar a MCDA para dispositivos médicos, mas eu acho que isso deveria ser até mais amplo do que só dispositivos médicos. Deveria ser uma ferramenta para tomar decisão geral, tanto em Conitec, como em ANS, e até mesmo, eu acredito que muitos hospitais, quando fazem sua tomada de decisão para saber qual a tecnologia, qual investimento fazer na sua infraestrutura, aplicam no MCDA, de alguma forma aplicam. Acho que isso está faltando um pouco nos nossos sistemas, aí, tanto público, eu gosto de falar mais setor, saúde suplementar, porque não tem uma integração como tem o SUS, mas, enfim, dentro do nosso sistema de saúde brasileiro. Obrigado, Murilo. E chamando a atenção, né, das senhoras, dos senhores, que esse estudo que a gente se refere, o Murilo se referiu, ele está disponível no site da ABMed, quem tiver interesse em conhecer a fundo, é só acessar o nosso site e baixá-lo. Passo a palavra agora para a Priscila Lemes, que vai trazer para a gente um olhar sobre essa discussão dos estudos em sílico, né, um tema que não é tão difundido quanto dados de mundo real, análise multicritério, mas que nós, aqui da indústria de dispositivos médicos, enxergamos como muito promissor, justamente para poder transpor algumas dessas limitações que eu citei na minha fala inicial, né, da perspectiva ética,
na dificuldade de conduzir estudos. Enfim, por gentileza, Priscila, apresente para a gente essa ferramenta. Obrigada, pessoal. Bom, para quem não me conhece, eu acho que o Felipe já me introduziu, mas eu deixo aqui o QR Code, caso vocês tenham alguma pergunta, algo que vocês queiram desenvolver no futuro, me contatem, tá? Eu só quero fazer um adendo. Eu faço parte de alguns grupos muito importantes, não por mim, mas pelo Brasil. Então, a gente está falando aí da BNT, eu trabalho com o grupo de avaliação biológica e clínica aqui para adoção das normas internacionais no Brasil. Também estou dentro do grupo internacional de avaliação clínica e de investigação clínica. Na sexta-feira a gente tem uma apresentação lá no mezanino sobre a nova norma de avaliação clínica. Sintam-se à vontade para se juntar a nós. Okay? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que é importante saber o que a gente está falando aqui, né? O que é in sílico? O que é um estudo in sílico no contexto de dispositivo médico e equipamento? A gente tem uma definição bonitinha, mas, de verdade, gente, a gente está falando de tratamentos virtuais para pacientes virtuais. Então, a gente está falando de usar simulação, de usar computação para simular um estudo, simular um tratamento e os outcomes que vamos ter nos pacientes, tá bom? Mas como que isso se encaixa dentro do desenvolvimento, dentro da avaliação do dispositivo, certo? Quando a gente olha em segurança e eficácia do dispositivo, e aqui eu vou fazer um adendo, porque ontem a gente teve uma palestra muito legal do Sandro, da Anvisa, e ele falou sobre desempenho. Então, aqui a gente está falando de segurança, eficácia e vou adicionar desempenho, tá? A gente define isso com evidências in vitro, com evidências ex vivo e com evidências in silico, se der. Tá? E quando a gente está falando de in silico, lembram, tratamento virtual para pacientes virtual, a gente sempre vai tocar nesses 3 pontos e é assim que a gente responde a pergunta da palestra de hoje, né? A gente usa in silico para reduzir, refinar e para replace. Vamos usar o R aqui em inglês só para trazer o ritmo do in silico, ok? Então, eu vou explicar os 3, mas basicamente essa é a resposta da palestra de hoje, ok? Vamos lá. Então, por que a gente fala de 3 R's quando a gente está falando de in silico? Primeiro, para reduzir... Eu vou mudar de lugar, porque eu não estou vendo slide, estou vendo o que eu estou falando aqui. Bom, para reduzir primeiro, né, pessoal? Então, a gente fala de reduzir não só no contexto clínico, mas a gente fala de reduzir no contexto pré-clínico in vitro, durante os experimentos com animais e durante o experimento clínico com humanos. Então, a gente reduz o número e a duração dos experimentos in vivo, in vitro e ex vivo. A gente reduz o número de animais. Acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem aí em pauta crueldade com animais, uso de animais em experimentos, certo? Então, se a gente tem a possibilidade de reduzir isso, por que não, certo? E a gente tem também ali uma forma de reduzir, apoiando o desenho dos experimentos clínicos. Então, quando a gente tem in silico, a gente está fazendo uma simulação de um estudo, correto? A gente está reproduzindo tudo que um dia duraria 10, 15 anos de acompanhamento em 24 horas de processamento de um computador. Então, a gente está reduzindo todo o cargo que um estudo clínico real traz, seja ele pré ou pós-mercado, ok? Além disso, a gente está reduzindo o número de pacientes submetidos àquele tratamento, que às vezes pode não dar certo, certo? Quando a gente fala de refinar, a gente está ali, de novo, tentando melhorar nos 3 âmbitos o que hoje os estudos reais não realizam, ok? Então, a gente está falando de melhorar a precisão preditiva, ou seja, quando a gente tem um estudo que está lá cego e a gente quer tentar entender qual que foi a razão daquele evento adverso, certo? Com um estudo in silico, na teoria, e usando os softwares que a gente tem hoje, a gente consegue fazer o pinpoint. Por que aquele evento adverso aconteceu com aquele paciente em específico, com aquele problema que levou ele a usar o dispositivo em si. Então, a gente tem ali um refino da predição dos resultados, correto?
Além disso, de novo, a gente refina o estudo ao ponto de aliviar o sofrimento dos animais e de melhorar, de novo, a precisão preditiva quando a gente fala de um estudo pré-clínico com animais. Ou seja, a gente não precisa acometer eles a esse tipo de sofrimento, certo? E por fim, e querendo ou não, que sempre pesa mais, a gente refina porque a gente está reduzindo os riscos para os humanos. Então, se você não precisa colocar, por exemplo, um paciente que já tem inúmeras doenças em um estudo, você está ali aliviando o sofrimento que ele eventualmente poderia ter. E, por fim, o replace, né? De novo, só para manter o sonoro dos ARs, a gente tem aqui para substituir uma parte ou todo experimento de bancada, ou seja, a gente não precisa sempre fazer um estudo de bancada, porque, na teoria, se a gente está simulando algo que não é tão crítico, a gente pode substituir, certo? Replace também a parte dos experimentos pré-clínicos com animais, porque, de novo, a gente não precisa cometer eles a todo esse tipo de sofrimento. A gente pode simular todo o organismo dele dentro de um software, e isso resolve tudo, ok, pessoal? E, por fim, a gente não fala de replace totalmente o estudo clínico com humanos, porque eu acho que até seria impossível e inviável fazer isso. No entanto, a gente tem um complemento, certo? A gente não precisa ter o mesmo número de pacientes dentro de um estudo clínico se a gente conseguir simular 1000 deles através do software, ok? Então, juntando esses 3 R's, eu acho que esses 3 R's, né, a gente responde aí como a avaliação, ou como a gente pode ajudar na avaliação de produtos para a saúde. Mas, como tudo não são flores, eu acho que, no final das contas, tudo tem desafio, gente. Tudo tem um momento que fala, ok, mas você está me falando que é perfeito, né? Ele resolve tudo, ele melhora tudo, mas por que não é implementado? Por que a gente não usa hoje em dia? E esses são os maiores desafios que a gente tem hoje. A gente está aí falando de uma questão de credibilidade, ou seja, como que eu vou confiar num software que gerou evidências clínicas para o tratamento da reposição de uma válvula mitral? Como eu confio nisso, certo? Ninguém hoje consegue responder essa pergunta exatamente. A gente tem questão ética, né? Querendo ou não, quando a gente está falando de um tratamento com pacientes virtuais, a gente precisa refletir a realidade dentro do ambiente virtual. Então, isso envolve lei de proteção de dados, tem uma questão aí de Big Data, que, querendo ou não, informação pessoal, tudo isso gera um peso na questão ética. A gente tem a querida política regulatória, eu acho que essa talvez seja a nossa maior barreira hoje, porque, querendo ou não, tudo bem, a gente tem software, a gente tem a credibilidade estabelecida através de normas, mas como a gente garante que isso é regulado? Como a gente garante que os reguladores vão saber usar isso? Como eles vão ler o relatório de, vamos dizer, avaliação de simulação clínica? Como eles vão saber que está tudo certo? Como eles vão saber que ali está dando resultados corretos e não é nada vindo do zero, assim. Além disso, a gente tem alguns subsetores industriais que têm dificuldade de adotar isso. Então, se a gente está falando de pequenas empresas que não conseguem sustentar uma avaliação por simulação, outros grupos específicos que não aceitam devido à exoticidez, se essa palavra existir, né, da tecnologia, é muito diferente, é muito para frente, certo? Então, tem muita gente ainda que pensa em simulação como, tá tudo bem fazer isso para uma televisão, mas não tá tudo bem fazer isso para o ser humano, certo? Tem investimento, querendo ou não, mas esse é um investimento quanto comparado com o investimento de um estudo clínico, ele é menor, mas ainda assim é algo que inicialmente assusta, porque você precisa de um computador que seja bom no processamento, você precisa de engenheiros que saibam fazer toda a avaliação, e no final você precisa conseguir garantir que isso seja
mantido durante a vida do produto. Porque mesmo que o estudo seja feito pontualmente, você sempre vai ter uma atualização do seu software. Você sempre vai ter um aprimoramento do que fez a avaliação simulada, certo? Então, você precisa atualizar a sua avaliação clínica também. Além disso, resistência cultural, como eu falei, tá tudo bem fazer uma simulação para uma televisão, para um computador, mas não tá tudo bem fazer isso para um dispositivo médico, certo? As pessoas sentem que isso não é seguro. De novo, a gente nunca vai substituir os ensaios clínicos, né? A gente não está falando aí de vamos acabar com o estudo clínico, não. A gente está falando de complementar. E, bom, já dei o spoiler desse aqui, mas o modelo de simulação, ele fica desatualizado com o tempo. Então, se hoje eu vou lá, aprovo um produto utilizando simulação de estudo com uma válvula transcatéter. Aí passam 2 anos, meu produto ainda está vigente, eu tenho um completo update do software, que vai me trazer um monte de outcomes clínicos que sejam mais refinados. Mas eu aprovei antes com menos evidência clínica, ou com menos qualidade de evidência clínica. O órgão regulador ele pode vir para você e falar assim, então, mas agora você tem um software melhor, você pode me refazer tudo isso, você pode me refazer todo esse estudo clínico. Então, é uma questão de que a gente tem que pensar como a gente vai manter esse life cycle do uso de ensaios clínicos em sílico no órgão regulador. Mas eu não ia trazer o problema sem ter uma solução, né? Então, basicamente, tem uma proposta hoje. Da última vez que eu vim aqui falar sobre em sílico, eu não tinha. Eu acabava aqui. E era isso, gente. Eu trouxe o problema sem solução. Mas agora a gente tem uma proposta. Isso não é uma publi, para que vocês saibam. É um livro muito bom. Saiu recentemente que, assim como a gente tem Good Manufacturing Practice, a gente tem Good Simulation Practice. Isso é um começo, é um head start, é aquele pezinho na entrada de ensinar reguladores a aprender a regular um estudo em sílico, ok? Então, tem um QR Code ali, ele é grátis, porque a gente vê como grupo de desenvolvimento em sílico que, inicialmente, a tecnologia tem que ser, sim, grátis. Ela tem que garantir que todo mundo tenha a capacidade de entender o que está acontecendo, isso de uma forma que não limite por causa de razões monetárias, ok? E aí, esse livro, ele busca dar todo um panorama e crescer em cima desses 4 tópicos. Então, ele fala sobre como a gente consegue e como a gente deve desenvolver regulações relacionadas a estudos em sílico para dispositivos médicos. Ele traz também toda a expectativa de evolução nesse sentido. Ok, a gente está começando aqui, mas daqui para frente, como vai ser? Como a gente pode caminhar de uma forma que todos os stakeholders envolvidos, eles tenham plena consciência e voz dentro do processo. Como eu falei múltiplos stakeholders, né? Também se reconhece que aqui, quando a gente fala de in sílico, a gente não está falando de um profissional só de engenharia, a gente não está falando de um profissional clínico, a gente não está falando de um profissional regulatório, a gente está falando de um profissional que entenda todas essas áreas. É um problema também, esse aí eu não trouxe porque ele estava no livro, mas ele é um problema porque você tem que garantir que as pessoas envolvidas tenham conhecimento suficiente e tenham o mínimo entendimento sobre todas as áreas que são afetadas num estudo sílico, ok? E, por último, ele propõe caminhos alternativos, que eu vou falar bem brevemente, que eu acho que meu tempo já está acabando, mas ele propõe diferentes caminhos para poder seguir daqui para frente com estudos em sílico. E eles são esses aqui. A primeira é ter uma pré-certificação como Software as Medical Device. Então, basicamente, você vai pegar o software que realiza toda a simulação e ter a certificação, ter a aprovação regulatória dele como um medical device. E aí você vai usar o medical device para provar que o medical device é seguro e eficaz. Então, essa é a primeira. É a menos custosa, quando a gente olha em todos esses, mas é válido.
Segundo, é uma certificação da validade técnica. Quando a gente fala certificação da validade técnica, a gente pensa em órgão em Notified Body, a certificadora, certo? Então, a gente vai garantir que tenha um órgão que consiga fazer que tenha todo esse conhecimento de validação para que ele garanta, em nome de órgãos regulatórios, assim como o Metro faz, que aquele estudo em sílico, sim, é verídico, ele garante segurança e eficácia. Uma terceira opção é uma qualificação ad hoc. Aqui seria desenvolver do zero, começando hoje. Ok, vamos desenvolver quem são os profissionais envolvidos, quem vai avaliar, como a gente vai avaliar. Então, começar do zero, tudo para avaliação de estudos em sílico. Essa, sem dúvida nenhuma, é a opção mais custosa. E quando eu falo custosa, não é só monetariamente, porque a gente vai precisar até gerar uma sobrecarga do que a gente tem hoje no sistema de saúde, certo? E, por último, adaptando os caminhos de qualificação existente. Então, aqui a gente está falando de, basicamente, adicionar, por exemplo, um profissional dentro da GMAT, da GEQIP, que consiga avaliar em sílico. Então, a gente vai adaptando tudo que está disponível hoje para garantir a validação dos estudos em sílico. Ok? E, assim, só como um pinpoint, o que a gente tem que seguir daqui para frente. As agências reguladoras devem aumentar a interdisciplinaridade. Como eu falei, em sílico não é one-man team. A gente precisa ali de diferentes atuadores, diferentes conhecimentos para seguir. E hoje a gente tem que pensar numa análise do que já tem, certo? Não vamos inventar a roda. Vamos adaptar o que a gente tem, criar só o que for extremamente necessário. E era isso, gente. Muito obrigada. Perguntas, se quiserem agora? É agora. Obrigado, Priscila. Eu tenho uma pergunta de cara. A gente sabe que para medicamentos, né, o desenvolvimento de fármacos hoje já é bastante utilizado os estudos em sílico. Inclusive, em 2024, se eu não me engano, o Prêmio Nobel de Química foi destinado a 2 pesquisadores, inclusive um do Google, que trabalharam em desenvolvimento de fármacos, olhando para os receptores, toda a parte genética, enfim. Já que a gente falou no início que a nossa TS em dispositivos médicos, ela sempre foi comparada, né, com a TS em medicamentos, por que a gente não vê deslanchar essas discussões? Sei que você participa de fóruns internacionais, da aplicação do sílico no nosso segmento, por favor. Olha, essa é uma pergunta que eu me faço bastante também, mas, como eu falei, tem muita resistência da parte dos silos de medical device em relação à adoção de evidências digitais. Hoje, a gente está tentando, e como eu falei, sexta-feira tem uma palestra que eu vou comentar sobre isso, mas, basicamente, dentro de todos os estándares, de todas as regulamentações, todas as orientações disponíveis no mercado para dispositivos médicos, quem tem voz não deixou, porque não vê como seguro. Para medicamento, eu acho que como é um silos mais desenvolvido, mais consolidado, eles tiveram mais tempo de conseguir se desenvolver nesse aspecto. Mas hoje, simplesmente, as pessoas com voz não entendem como seguir daqui para frente. E é por isso que a gente tem trabalhado muito nesses pequenos grupos de in sílico, até nessas novas normas, em como seguir. De tentar introduzir de uma forma sugestiva, não explícita, de tentar desenvolver de uma forma mais suave a tecnologia, para que, eventualmente, a gente consiga inserir dentro de normas regulatórias, de normas internacionais, e as pessoas realmente comecem a utilizar. Obrigado, Priscila. Murilo, uma pergunta simples para uma resposta certamente bastante complexa. Eu acredito que você não vai conseguir esgotar. Mas como transpor as resistências para a adoção da análise multicritério pelas agências de incorporação e pelos NACs aqui no Brasil? Uma perspectiva muito mais política, né, do que técnica, talvez.
Fácil a pergunta, hein? Estou pensando aqui porque, como eu comentei, né, houve uma iniciativa lá atrás, eu sei que colegas da Conitec também desenvolveram o tema, academicamente falando, com dissertações de mestrado, havia um interesse. Eu acho que as prioridades acabam mudando, né, e é tanta coisa, é tanta demanda, e a infraestrutura ela não cresce da mesma proporção, talvez, que você se vê... Estou pensando como governo, né? Estou pensando com as coisas que acontecem lá dentro, e você vive num mundo que você está ali para servir a população, mas ao mesmo tempo num contexto político, que muita coisa acontece, e acho que essa talvez a falta de um planejamento a longo prazo, talvez seja isso. A Conitec não passou por tantas substituições assim, ela até se manteve bastante estável do ponto de vista de direção, mas eu não sei dizer em relação à MCJ por que isso não avançou lá dentro, mesmo que fosse um projeto piloto. Talvez agora com o trabalho que a Fotini citou, porque tem participação, uma participação ampla, inclusive dos núcleos de avaliação, é uma nova possibilidade, né? É um ressurgimento. E acho que quando isso vem de dentro, né, uma pesquisadora que faz parte da rede, que está envolvendo NATS, está envolvendo EBSER, as chances da coisa desenvolver é maior. E acho que em algum momento, até para uma validação, para um teste piloto real, vale muito a pena envolver os outros stakeholders da cadeia, né, para aplicar essa ferramenta. E assim foi com outras iniciativas do Ministério, com a diretriz de avaliação de equipamentos médicos assistenciais também, se conduziu um piloto também, e é uma diretriz que está lá estabelecida, precisa de atualização, mas está lá estabelecida. Então, eu acho assim, tentando resumir numa resposta curta, eu acho que talvez a falta de colocar uma pauta, de uma agenda de desenvolvimento de métodos. Eu sei que existe isso lá dentro, mas você tem tanta coisa para revisar. As próprias diretrizes que lá, eu acabei de citar, a diretriz de avaliação de equipamentos médicos assistenciais é de 2013, não teve uma atualização até hoje. Então, talvez você tenha que ficar consertando o que já está lá e precisa de atualização, do que implementar uma coisa nova que ainda é uma incerteza de como vai ser o impacto disso dentro da rotina estabelecida. E a rotina estabelecida, ela é massacrante, né, do ponto de vista de demanda, de utilização de recursos humanos e do tempo do pessoal. Acredito que a gente tem também um papel nesse sentido, como setor, como stakeholder importante da cadeia, de insistir nisso. Acho que a iniciativa da ABMed ela é muito positiva. Precisamos envolver mais, talvez gerar algum tipo de oficina, outros eventos que a gente possa construir e pilotar, mesmo que isso não esteja partindo de dentro do governo, mas a gente, pelo lado do setor regulado, promover isso e convidar o governo e apresentar resultados. Olha, tem um lado muito positivo nessa ferramenta que pode ser aproveitado e, de repente, mesclar com iniciativas que surgem de dentro do próprio sistema, enfim. Sua pergunta não é nada fácil, mas tentei responder da melhor forma. Muitíssimo obrigado, colaborou bastante. No próximo mês, a ABMed vai estar promovendo uma oficina junto aos NATs e às empresas associadas, justamente para debater a análise multicritério. Fotini, quer aportar algo nessa discussão, já que você foi citada? Fotini. Eu acho que a sinalização do DGITS aprovada, a proposta do MCDA para dispositivos médicos, é uma sinalização importante, né? Então, a gente teve uma chamada pública de projeto de ATS que envolvia várias demandas lá, né? Então, as linhas prioritárias, a oncologia, a gente tem muito NARS que vai submeter propostas na questão dos medicamentos, setor de medicamentos, as doenças raras. Então, a gente teve um processo muito acirrado, sabe, Felipe? Eu acho que a gente ter recebido uma sinalização positiva de aprovação é porque é um tema de interesse, né? Um tema de
interesse, uma metodologia que, como eu mostrei, né, a gente vai fazer 5 estudos, né? Cada um desses estudos tem uma metodologia específica, tem comitê de ética, tem protocolos. Então, acho que é uma sinalização de interesse do tema, até porque a gente concorreu com temas também extremamente importantes, oncologia, doenças raras, a questão dos medicamentos, precificação. Então, pra gente, assim, a gente fica muito motivado, né? Então, eu não comentei, mas assim, hoje eu estou envolvida em 5 projetos, pesquisas grandes, né? E só um com fomento, que é o MCDA. Todos os outros, né? Então a gente tem um projeto lá com a Leide, né? Da Anvisa, né? Que a gente toca juntas. Assim, a gente consegue até fazer publicação, mas assim, no tempo que a gente consegue, né? Porque sem fomento, sem bolsista, sem a gente conseguir, às vezes a gente não consegue publicar, porque faltou fomento, enfim, né? Não é nada muito trivial. Então a gente tem, pra gente assim, é importante porque o único projeto com fomento é exatamente esse. Todos os outros também eu acho que são importantes, mas a gente nem consegue tocar com a velocidade que a gente queria, porque temos as nossas outras milhões de demandas, como a lei de Anvisa, né? Uma sobrecarga gigante de trabalho. A gente começa a fazer no tempo que sobra, né? E esse caso do MCDA, como a gente tem uma equipe de 10 pessoas, a gente conseguiu envolver 10 pessoas, assim, é muito positivo pra gente. Eu queria uma expectativa alta, sabe? Ficamos ansiosos aí por conhecer os resultados, né? Assim que os tiver. E acho que talvez da nossa parte da indústria também, né? Fomentar pilotos, como o Murilo disse, junto aos NATs, né? Desenvolver evidências de que a MCDA pode ser aplicada e de que ela traz o melhor olhar acerca da avaliação daquela tecnologia. Mas ainda com você, Ford, em relação às análises, né, a utilização dos dados de mundo real, como que as indústrias podem aportar informações às agências? Hoje a gente tem uma discussão bastante em voga, que é sobre compartilhamento de risco. Logicamente, medicamentos dominam essa discussão, mas o dispositivo médico também está lá. Na própria projeto de lei que está tramitando hoje na Câmara dos Deputados, nós trabalhamos para que no texto constasse a possibilidade de dispositivos médicos também serem objetos, né, de arranjo de compartilhamento de risco. O texto inicial era só medicamentos, a Abimed trabalhou, hoje estamos lá, dispositivos médicos. Como a gente pode pensar e usar cada vez mais as análises de mundo real e que as agências possam também olhar para esses dados? A gente também teve um trabalho que são Vânia Canuto, né, com a Lucine Bonan também, e a Nádia, que também está no Ministério da Saúde, sobre os aperfeiçoamentos e os ganhos para o processo decisório na área de atestes dispositivos. E um deles é a ampliação da participação social, principalmente em relato de vida real de pacientes. Então, a gente já teve, assim, acho que uma conversão de uma decisão, assim, muito também com contribuição de relato de vida real, né? O paciente conseguir relatar, o profissional de saúde trazer contribuições sobre aquilo, porque por mais robusto que seja um relatório de ATS, né, as evidências, enfim, produzidos pelos NADs, tem dados que a literatura não vai conseguir abarcar. E esses dados são valiosos, né? Então ele vem da convivência, da experiência única do paciente em relação a viver com aquela condição clínica ou com aquela tecnologia, conseguir compartilhar isso, tendo um espaço de fala, não só de consulta pública, né, mas um mecanismo direto de participação. Os especialistas também que trazem relatos também, porque às vezes a gente tem algumas incertezas que estão no relatório, e aí eu acho que então a ampliação da participação social nesse processo, que traz não esses dados, né, que são coletados, mas que são relatados da sua própria experiência, acho que são importantes. A gente tem um artigo que a gente discute isso, né? E eu acho que no caso da indústria, né, eu acho que a participação seria por meio de consulta pública. A gente não tem esse espaço diretamente, apesar que tem quando ele é o demandante, né? Então acho que o demandante depois, quando ele vai fazer a apresentação, acho que tem esse espaço ali que ele pode fazer uma apresentação oral, né, direta, trazendo esses relatos mesmo, sabe? Essas contribuições que adicionam aquilo que já está no relatório, não só adicionar o que está no relatório, mas o mais importante, como a gente lida com as incertezas. Então, trazer informações que possam também ajudar nessas incertezas, né? Acho que tem várias publicações de ateste dispositivo, e uma delas fala, olha, lidar com incertezas, né? São intervenções complexas que vão estar cheias de incertezas, e essas experiências, e eu acho que não só da indústria, não só do paciente, né? A gente tem falado muito na engenharia clínica.
como o setor de engenharia clínica pode contribuir, né, com a informação. Então, às vezes, ele tem lá, eu tenho um grupo de WhatsApp de engenheiros clínicos que é assim, olha, eu vou comprar tal equipamento, quem tem experiência com isso? O pessoal compartilha. E, gente, compartilha na consulta pública. Quando a Conitec vai decidir sobre uma tecnologia, compartilha. Se tem dados de manutenção, operação, assistência, enfim, né, instalação de equipamento, comissionamento. Então, a gente tem, eu acho que todos os atores, eles devem contribuir, assim, interessa a todos, né? E eu acho que, como o Anderson falou, é um processo multidisciplinar, a gente tem que acumular conhecimento. O processo decisório tem que ter acúmulo de saberes. Então, a Priscila também falou, né? Então, não pode ser só um único saber, a gente tem que conseguir aí trazer esse plural de saberes. Obrigado, Fotini. Anderson, dentro daquele sobrevoo que você fez, né, em relação a ATS para dispositivos médicos, quais você, enquanto representante de empresa, certamente submete suas tecnologias com a saúde, ANS, Conitec, quais os principais desafios você poderia destacar, né, encontrados na prática pelas empresas quando da submissão das propostas de incorporação de dispositivos médicos? Pensando desde a elaboração dos dossiês, intra-empresa, contando com NATs, com consultorias, até a análise, a geração dos relatórios, né, pelas agências de incorporação, pelos NATs e as análises aí nas bancas. Pergunta muito boa, Felipe. E aproveito já que fiquei maravilhado com os comentários, a menina trouxe ótimo. Até parabenizo o Pote por sempre aceitar os convites da FUVEST nos debates. E aí, Felipe, a sua pergunta, a gente encontra desafios desde o alinhamento dos profissionais que vão usar a tecnologia, né? Por exemplo, tem tecnologias que já são disseminadas, e se ela for incorporada, o profissional pode ter um benefício financeiro e deixar de existir. Esse alinhamento aí existe. Né? Enquanto uma tecnologia muito difundida, por exemplo, se ela for incorporar o download, o profissional pode deixar de receber uma taxa do paciente com um custo enorme. São para várias tecnologias, várias especialidades. Alguns alinhamentos às vezes acontecem com associações, com sociedades e deixam de existir. Para desenvolver esse dossiê também, existem os seus desafios, né? Demora às vezes um ano para desenvolver o dossiê. Você faz diversas análises de sensibilidade, simula diversos cenários, e muitas vezes, quando isso vai para uma reunião de incorporação, sempre vai para o pior cenário da avaliação econômica. Eu não estou dizendo que sempre acontece nesses casos. Né? A gente tem historicamente analisado opiniões de saúde, utiliza-se muito dentro da ferida, que é o real. A pandemia atrapalhou isso. A gente tem a demanda epidemiológica, né? Normalmente o impacto sanitário vai ser maior, mas a gente tenta fazer análises que vão fazer com que a demanda, a ferida seja mais realística. Por exemplo, excluímos os anos da pandemia. Mesmo assim, às vezes é uma questão, por exemplo, do NATS, que deixou de dar esse detalhe para os membros da Conitec, que já foram excluídos os anos, por exemplo, de pandemia, e eles vão lá e optam por ser mais conservador, por exemplo, pela demanda epidemiológica, e aquilo causa um impacto orçamentário 3 vezes maior. Isso é um desafio maior. A questão dos estudos, como foi muito bem colocado aqui, os estudos observacionais normalmente são excluídos, né, algumas vezes sem mostrar que vai ter interno. Às vezes mantém-se o prospectivo e tira o retrospectivo. Isso eu vejo como algo que me deixa em dúvida. Por exemplo, às vezes a qualidade, o nível de evidência, o nível de qualidade do retrospectivo está moderada e do ensaio clínico analisado está baixo. Então, eu acho que é algo que tem que prestar atenção. Às vezes o prospectivo é baixa qualidade e o retrospectivo alta qualidade. Isso eu acho que é uma. E muitas vezes o desfecho de interesse na avaliação é o desfecho puro, né? Sobrevive em 5 anos, desfecho oncológico, deixa-se de fazer os desfechos funcionais, que são também muito importantes para a vida do paciente. Isso, às vezes a gente fica um pouco na dúvida, mas eu acho que tem evoluído. Essas pautas que a gente faz são muito importantes, a Conitec vem melhorando isso.
os órgãos, né, um comitê específico para conseguir poder ter uma prova clara disso. Eu acho que membros, né, do saúde, eles compararam presença desse debate, eu acho que todos os atores têm que participar, todos os atores têm que ouvir, seja do governo, da indústria, da economia, do consumo, de fato. Então, o diálogo tem sido, tá? Excelente, muito obrigado. Antes, a gente tem um tempinho ainda, vou abrir para perguntas da plateia, já temos uma inscrita aqui. Tânia, por favor. Por favor, se apresente o nome, né, e vínculo profissional. Obrigada, Felipe. Boa tarde a todos. Tânia Yuba, da BD, Acesso ao Mercado para a América Latina. Acho que, primeiramente, parabenizar esse evento, né? Acho que é um tema aí que eu vim acompanhando de mais perto, né? E me distanciei um pouco. A minha pergunta vai no sentido de avanços e perspectivas futuras, né? Acho que vocês já colocaram bastante alguns pontos em relação a isso, mas diante de um cenário, né? Acho que pensando que houve uma criação de um comitê específico na Conitec para olhar produtos e procedimentos, em paralelo, a Abimed aí com assento no CoSaúde, pensando em ANS, queria que vocês comentassem um pouco o quanto que a gente avançou nesse sentido e como que vocês veem daqui para frente em relação aos principais desafios ainda que a gente tem para superar e quais são as formas que vocês enxergam que a gente poderia caminhar para superar essas principais barreiras aí que a gente tem pela frente. Obrigada. Vou pedir a Tânia que direcione para porque senão a gente vai acabar extrapolando aqui. Acho que eu direcionaria principalmente para a Fotne, aí, que participou ativamente aí na criação do comitê junto à Conitec, né, olhando principalmente aí produtos e procedimentos, como que você vê a criação da perspectiva Conitec e aí pela frente esses desafios. Obrigada. Obrigada, Tânia. A Tânia é uma parceira aí, ajudou até no meu doutorado aí, né, com as contribuições. Eu acho que ter desmembrado o comitê, né, a plenária do comitê de produtos e procedimentos, ele trouxe ali, assim, aparentemente, algumas vantagens. A gente fez um estudo para tentar avaliar, mas a gente fez um estudo muito pequeno. Eu sou da ciência, né, sou pesquisadora, né, então eu acho que a gente deveria avaliar qual foi os ganhos reais, entendeu? Assim, como você falou, ouvindo as reuniões. O que está ancorando as reuniões? Né? Avaliar de fato o que está ancorando essas reuniões, que antes não ancorava, o que está trazendo de novo. Eu acho que uma pesquisa, assim, eu acho bom quando a gente pesquisa com método, né, assim, isento, né, com método determinado para verificar. Eu vi alguns estudos que mostram assim, né, algumas fragilidades em relação a essa questão de como que a gente pode melhorar não uma padronização das deliberações, mas reduzir alguns viés cognitivos, né, que a gente tem. Então, o uso de inteligência artificial, de software, né, de simulações, aí, como que a gente poderia também trazer, né? Então, tem alguns estudos publicados, como que a gente melhora o processo decisório ou as discussões, a partir de algumas ferramentas hoje que já estão disponíveis, e isso não necessariamente é o método de execução do relatório, mas estou falando nos processos de decisão, como o Anderson mostrou assim na hora das discussões, né? Essa ancoragem, esse roteiro. A gente tem feito reuniões internas lá para tentar ter esse alinhamento, criar ali uma memória de reunião para lembrar exatamente quais foram os pontos já classificados, outros não. A gente teve uma auditoria recente na Conitec, também um órgão de controle, propondo melhorias, né? Então a gente reconhece assim, que a gente fez muita coisa, mas tem muito mais a fazer, né? Obviamente. Então a gente tem aí perspectivas que vêm da própria auditoria, né, onde a gente tem ali pontos para a gente prestar atenção, para a gente melhorar. Eu acho que um estudo para consolidar de fato, dizer assim, né, pós essa mudança, e com a criação também da subcomissão, né, a gente tem uma subcomissão também que foi um esforço árduo para conseguir criar uma subcomissão. O que avançou, o que não avançou, mas a partir de dados mesmo, sabe? Porque senão fica muito subjetivo, eu acho, eu acredito, né? Eu acho que esse estudo, assim, para mim seria importante a gente trazer. Acho que como perspectiva ali, futuro, então,
são esses pontos de atenções que a gente vai trazendo, vai tentando ter as reuniões, às vezes que são mais administrativas, de alinhamento do processo de decisão, né, de deliberação, mas eu acho que tem as etapas anteriores do processo de deliberação que a gente precisa avançar também. Porque uma coisa é você deliberar, mas como você falou, tem coisas que vêm do relatório, tem coisas que vêm da apresentação, né? Então é uma cascata, né? Eu acho que se a gente olhar só para os métodos de execução dos relatórios, sem olhar para o processo de deliberação que tem os seus viés, né? Sempre vai ter. Quais são as tecnologias, quais são as ferramentas que a gente aperfeiçoa, tanto para método da execução do relatório, para avaliação crítica dos relatórios do dossiê também, e para o processo de decisão. Eu acho que a gente precisa assim, produzir mesmo, cada vez que eu vi muitos estudos já mostrando diferenças mais na área de medicamentos, né? A gente publicou na área de dispositivos, mas muito pequenininho, para produtos. Eu acho que se a gente conseguisse fazer um estudo maior, porque o estudo mostra lacunas, sabe? O estudo vai mostrando de fato, assim, onde que a gente pode ir aperfeiçoando. E acho que isso é ciência da implementação, né? A gente mudou, né? A gente alterou, né? A gente implementou um novo. A gente precisa avaliar aquela implementação, mesmo como uma ciência que ela é constante, né? Uma ciência assim, que ela vai se aperfeiçoando, a gente vai vendo o que deu certo, o que não deu certo, o que precisa corrigir, ou às vezes assim, aquilo que a gente imaginava, aparecem coisas que a gente não imaginava, mas teve um ganho ainda inesperado. Então eu imagino que a gente precisaria, assim, acho que evoluir em mais pesquisas, assim, linha de pesquisa. Obrigado, Fatini. Temos mais uma inscrita, por gentileza, nome, vínculo profissional e para qual debatedor se destina essa pergunta. Boa tarde, eu sou a Maiara, da Bolsa Científica, do time de Economia da Saúde e Acesso ao Mercado, e o tema de evidência de mundo real ele tem sido muito quente e uma percepção que foi interessante de ver o reforço na revisão que vocês fizeram, né, para ver o que está acontecendo, como que tem sido utilizado no processo de ATS, me reforçou o que é a realidade do Brasil hoje, que é, a gente tem muitos dados de produção administrativos, mas em base de dados públicas a gente até o momento não consegue desenhar uma jornada do paciente e obter desfechos e, enfim, resultados clínicos a partir disso. Como você bem colocou, é um tipo de dado que é difícil de você transferir em termos de geografia e contextos. Como que você, Fotini, né, mas se mais alguém quiser acrescentar, vê o desenvolvimento disso e a aplicabilidade em processo de tomada de decisão aqui no Brasil, dada essa limitação em termos de dados públicos? Onde que a gente consegue buscar informação ou até a referência, né, em outras localidades para conseguir, de fato, fazer isso virar uma realidade para a gente? Eu queria destacar, assim, duas grandes iniciativas que eu acho que pode contribuir. Primeiro é a RNI, o Registro Nacional de Implantes, e aí o RNI você tem, além desse processo administrativos, né, você tem muito mais dados sobre a técnica, o procedimento. Então, acho que a gente tem um banco que talvez, mas ele só aplica-se para aquelas tecnologias que estão ali aplicadas ainda, que é um número pequeno, né, no RNI, mas eu acho que é um registro importante. Eu acho que a gente tem avançado na saúde digital, Conect SUS, criando também o UDI. Então, tem algumas ferramentas que são muito promissoras, que eu acho que a gente conseguindo implementar, seja aí o Conect SUS ou o UDI, a gente vai conseguir tornar esses dados assim, um pouco mais palpável, a gente consegue elencar. É muito difícil fazer essa jornada para verificar, assim, até fazer estudos para saber da implementação, pós-incorporação, porque eles vão mudando de nome, a gente não tem padrão de nomenclatura, os sistemas não têm a interoperabilidade, então existem, acho que, várias fragilidades no sistema. Para essa palestra aqui, eu não queria trazer só os meus estudos, eu queria trazer estudos de colegas, né? Eu fiz uma busca e eu vi que tinha vários estudos de dados do mundo real, muito sobre a questão, principalmente do tomógrafo, né? Tomógrafo, PEC, se tem número suficiente ou não, e trazendo alguns dados, assim, mas aí são os dados, assim, meio que de resumo de congresso, ainda a gente não tem, assim, a publicação completa, né? Eu tentei um que era sobre o uso, acho que de estentes, né? Era até de uma colega minha. Então, assim, a gente tem estudos, assim, meio muito pioneiros, assim, mas eles acabam que não sendo publicados na sua completude, sabe? Então, acho que esse estimular, né? Acho que é importante também saber, assim, onde de fato seria que isso elencar qual é a melhor tecnologia.
né? Onde a gente vai fazer um estudo de dados do mundo real, a gente elenca o quê? É a necessidade clínica não atendida, a gente olha a questão epidemiológica, a carga da doença, questões epidemiológicas, a gente olha a rota tecnológica, que é uma tecnologia portadora do futuro, de uma agenda, sei lá, do complexo econômico industrial, por exemplo, entendeu? Então, assim, é também entender, assim, para onde a gente, qual que a gente elenca, né? A gente vai elencar qual dessas tecnologias, seja por tecnologia, condição clínica, por perfil populacional, mas a gente tem que começar a produzir, sabe? Produzir e disponibilizar, né? É difícil achar, né? Eu tentei, né? Juro, assim, eu queria não fazer uma autopromoção, né? Assim, longe de querer me referenciar. Por isso eu queria trazer mais outros estudos. Eu sei que eles existem, mas ainda eles não estão com os dados todos públicos e dados completos, né? Bom, agradeço a todos os participantes, debatedores, plateia.